Beleza, glória a Deus. Estamos de volta aí, Mateus capítulo 12, ok? Então vamos lá, ó. O Senhor do sábado. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco na leitura da Tua palavra. Manifesta o Teu poder sobre nós. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Pai, sabemos que a soberania é Tua, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós adoramos o Teu nome por esse dia maravilhoso, Pai querido, que nasce nessa manhã tão preciosa, Pai. Obrigado. Obrigado porque o arco-íris no céu mostra que o Senhor se lembrou da aliança que o Senhor Deus fez com toda a terra, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai amado, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado. Nós exaltamos o Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Meu nome é Alexandre Mendes, esse é o canal Amigo Policial. Você está na playlist Policiais aos Pés da Cruz. A intenção dessa playlist é que você leia a palavra de Deus, você que é policial e você que não é policial. Que você reflita e entenda. O controle de todas as coisas está nas mãos do Todo-Poderoso. Versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a comer espigas e a colher espigas e a comer. Versículo 2. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Versículo 3. Ele, porém, lhes disse: Acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Versículo 6. Digo-vos, porém, que aqui está quem é maior que o templo. Versículo 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui você tem uma clara referência que Jesus Cristo faz ao rei Davi. Davi, um homem que a Bíblia nos relata que era um homem segundo o coração de Deus. Ele fugindo de Saul, encontra o sacerdote Eliezer e conversando com o sacerdote Eliezer, ele está preocupado em arrumar mantimento para os homens que estão com ele. E o sacerdote Eliezer diz para ele: olha, só tem os pães da proposição. E ele então está ótimo, porque os homens aqui estão sem mulher, estamos vários dias sem comer, então tá ótimo, o pão da proposição serve. E ali ele comeu aquele pão. E Jesus faz referência a isso. E quando Jesus diz misericórdia quer e não sacrifício, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que não é a ritualística, mas sim a intenção do coração. Você é misericordioso? Eu costumo dizer que eu levo muitos desaforos para casa. E eu penduro num prego bem alto os desaforos que eu levo para casa. Para me lembrar que aquele desaforo que eu levei para casa poderia ter sido o meu último dia nessa terra. Eu poderia ter ficado tão nervoso com o motorista ao lado que poderia ter me envolvido numa briga com ele e acabado numa tragédia. Eu poderia ter brigado com o cara da fila que cortou e passou na minha frente. Então esses desaforos eu coleciono e levo para casa. E muitas vezes eu estou em casa e olho para aquele prego imaginário, claro, e olho para aquele desaforo que ainda está latente ali na minha mente e começo a agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque eu estou em casa, no conforto e na segurança do meu lar, com a minha família, e poderia ser que eu não estivesse nesse conforto. Se eu tivesse dito aquela famosa frase: eu não levo desaforo para casa. Então pense nisso. Ser misericordioso é estar sempre pronto a perdoar. Claro, você não tem sangue de barata, né, meu filho? Claro que você não tem sangue de barata, não vai deixar ninguém pisar em você. Mas isso não quer dizer que você vá falar a frase: eu não levo desaforo para casa. Não, eu levo sim. Eu, Alexandre Mendes,
levo uma série de desaforos para casa. E dou graças a Deus por levar muitos desaforos para casa. Porque primeiro eu tenho casa, segundo eu tenho vida e terceiro, eu agradeço a Deus por na hora Ele ter me dado autocontrole, paciência, um emocional para suportar aquilo. Então, quando você estiver numa situação de desinteligência, numa relação interpessoal com quem quer que seja, comece a pensar primeiro numa simples atitude do ser humano: respiração. Respire, é involuntária, mas quando você fica nervoso, a respiração ela pode ser parada, diminuída e até cessada. E aí o que acontece? É quando as pessoas ou desmaiam ou tomam atitudes treslocadas, tomam atitudes que elas não queriam tomar, não precisavam tomar e acabam se arrependendo o resto da vida. Jesus cura no sábado. Partindo dali, versículo 9, entrou Jesus na sinagoga deles. Ó, Jesus ensinando na sinagoga aí, viu, Romilson? Ó, Jesus ensinando no templo, Romilson. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Versículo 13. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como outra. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Então, você vê que Jesus estava sendo alvo das perseguições ali por um motivo simples. Ele estava curando, salvando e estava contrariando aqueles homens, né? Aqueles doutores da lei, aqueles que se sentiam os portadores da última revelação de Deus. Ó, Romilson, presta atenção. Será que você é o portador da última revelação de Deus, Romilson? Abre teu olho, nego. Versículo 15. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos. Ele curou a todos. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: eis que meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Versículo 19. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Versículo 20. Mas esmagará a cana quebrada, não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio ou o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aqui uma referência clara que Mateus faz a Isaías. E esse texto de Isaías, quando diz aqui que o Senhor não apaga o pavio que fumega e não esmaga a cana quebrada. O que é isso, Alexandre? O que isso quer dizer? Eu não entendo essas figuras de linguagem da Bíblia. Eu não estou entendendo o que isso quer dizer. Quer dizer o quê? Uma pessoa está numa situação ruim, o Senhor não ia chegar e empurrar ela buraco abaixo. Uma pessoa está ali com uma desesperança muito grande, Jesus não ia chegar e dizer: realmente, abandona-te Deus e morre. Como a mulher de Ló, num momento de desespero, disse para Jó. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando é que Deus, quando você está naquele momento ali de pouca fé, de um paviozinho de fé, Jesus chega e joga gasolina na tua fé para você se reanimar no Senhor. Por isso aquele versículo. A um disse esforça-te e a outro disse tem bom ânimo. Ou seja, nós precisamos continuar avançando dia após dia, mesmo em meio às lutas, né? Por isso que o salmista, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é uma palavra de quê? Em meio à guerra, pessoas estão caindo ao seu lado. Avance, continue avançando. Continue avançando. Creia tão somente. E, ao final, o prêmio maior é a salvação, amado. O prêmio maior é a salvação. Continuando no versículo 22, pecado imperdoável.
Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo. E ele curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Deixa eu abrir aqui um pouco a porta, que está meio quente. Aqui a gente tem que fazer uma pausa. O que está acontecendo aqui? Aqui, como os milagres eram inexplicáveis para aquela horda de santões, de doutores, de portadores da última palavra, do último oráculo, da última visão de Deus, como aqueles milagres não eram compreensíveis para eles, e eles não acreditavam que aquilo poderia ser algo de Deus, eles dizem: não, só tem uma explicação. Esse homem, ele é um endemoniado, falando de Jesus. E ele cura e faz milagres por demônios. Olha que maluquice! Então, o que eu extraio daqui? O que eu extraio daqui é a seguinte reflexão. Será que porque você não entendeu o milagre, não foi Deus que fez? Ou seja, você não entendeu o milagre só porque você, na sua mentezinha pequena, tacanha, não entendeu o milagre só por isso? Aí então esse milagre não foi Deus que fez? Que loucura é essa? Entende? Então eles não tinham do que acusar Jesus, e desconhecendo o poder de Deus, eles rotulavam Jesus de endemoniado. E aqui você vê que esse milagre foi feito na presença das pessoas. O que a Bíblia fala? Imediatamente, ele expulsou o demônio de um, já ficou curado. E aí, o outro com a mão, no outro texto mais atrás, ele diz, o da mão, que tinha um problema na mão, já ficou curado na mesma hora. Então, ele, Jesus Cristo, ele tinha todo o poder, toda a autoridade, estava fazendo milagres e estava manifestando o reino dos céus. Continuando, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa, a Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Versículo 27. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, que é príncipe de demônios, por quem os expulsaram os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízos. Versículo 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus está chegando. Ele está dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 29. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrar o valente, e então lhe saquear a casa? Olha aí, isso é um versículo interessante. Jesus dando uma estratégia. Olha só, se você tem um valente e você vai invadir a casa do valente, primeiro você tem que ir lá e parar o valente. Aí agora, dentro do que Jesus falou, quem é o valente na sua casa? Quem é a coluna na sua casa? É você. Por isso o inimigo vai tentar atacar você, para parar toda a tua casa. Você já viu falar que quando morre um pai, uma mãe, né? Quando um pai e uma mãe desvia, uma mãe muito serva ali, fervorosa, vai, não quer mais saber de Cristo, desvia. Você já viu que os outros membros da casa começam a desandar também? A casa fica toda virada. Então é isso, que é uma estratégia espiritual que Jesus está dizendo sobre os demônios. Ele falou, olha, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens se primeiro não amarrar o valente? Então você precisa falar, Senhor, toma minha mente, toma meu coração, toma a mim, toma minha esposa, toma minha casa. Se você é solteira, Senhor, me toma nas tuas mãos, justifica toda a minha família pela minha oração. Se você é solteiro, Jesus justifica toda a minha família pela minha oração, protege a minha mãe, protege o meu pai, no caso deles não servirem ao eterno. E isso tem que ser algo constante, porque o inimigo das nossas almas não brinca, querido. Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 31. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo,
não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aí muita gente, para aqui no 33, aí muita gente fica preocupada em o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Meu irmão, se preocupe em o que é adorar a Deus, o que é ter a amizade do Espírito Santo de Deus. Se preocupa com isso. Você vai se preocupar em saber como entristecer o Espírito Santo de Deus? Não, o que a Bíblia fala? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados. Ou seja, há uma marca. O que é um selo? Uma carta selada. O que é um selo numa carta? É uma marca. Aquele selo garante que aquela mensagem, aquela carta, vai ser enviada para um destino correto. O selo garante a ida. Há a questão do endereço, mas o selo garante a ida. E aí? Querido, na sua vida, o selo é o Espírito Santo. Vou me preocupar com o que não entristece o Espírito Santo. Pergunte para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero te alegrar, quero servir ao Senhor em alegria, quero fazer a vontade do Senhor. E não quero entristecer o Espírito Santo. Então, as pessoas, ao invés de se preocuparem como adorarem a Deus e não entristecer o Espírito Santo, querem se preocupar em saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é? Para que isso vai acrescentar o que na tua vida, querido? Nada. Versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, versículo 34. Não podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Versículo 35. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Glórias a Deus por isso. O sinal da ressurreição. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Quer dizer, olha só, eles já tinham acabado de presenciar uma cura, mas aquela cura não servia, não interessava. Sabe por quê? Porque eles não queriam que o reino de Deus fosse glorificado. Eles queriam que a religião, o rito, a tradição fosse glorificado. E Jesus não veio para glorificar tradição alguma. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Versículo 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Vamos parar aqui no versículo 42. Ele está dizendo o quê? O sinal é que o Jonas esteve 3 dias no peixe, foi lançado na praia de Nínive, pregou aos ninivitas e os ninivitas se arrependeram. E aí ele diz de si mesmo, Jesus fala de si mesmo: eu ficarei 3 dias no ventre da terra e depois vou ressuscitar. Olha aí o versículo. Olha aí, ó. Versículo 40. A parte B do versículo. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o que acontece é, ele está dizendo que o sinal vai ser o mesmo, o de Jonas e o dele. Só que quando Jesus ressuscita, eles acreditaram? Não! O que os tradicionais, o que os donos da religião, o que os portadores dos últimos oráculos de Deus fizeram? Olha aí, Romilson, presta atenção, Romilson. Eles pagaram aos soldados grande soma de dinheiro para dizer: os discípulos deles vieram aqui e roubaram o corpo dele, ele não ressuscitou, é mentira. E aí eles não viram mais Jesus. E também não quiseram ver e não creram. Mas o que a Bíblia fala no final, se eu não estou enganado, no final do Evangelho de João, se não estou enganado, eu estou falando de memória, João relata que mais de 300 irmãos viram o Senhor quando ele foi levado aos céus. E aí começa Atos capítulo 1.
Continuando então, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei à minha casa, de onde saí, e chegando acha desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a essa geração perversa. Aqui eu tenho que fazer um parênteses, versículo 46. Jesus está dizendo que um ser humano pode ser casa de demônios. Querido, olha que grave é isso. Ele está dizendo que um espírito, ele sai, olha aqui, ó. Ora, vendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, versículo 43, buscando repouso e não encontra. Então diz, versículo 44, voltarei para a minha casa. Então Jesus está dizendo, demônios moram em pessoas, se as pessoas permitirem. Querido, isso é muito sério. Então você, nós precisamos pedir, Senhor, há demônio morando em mim? Meu Deus, me revela, me mostra, me livra disso. É sério, querido. Isso é muito sério. Versículo 46. Enquanto ele ainda falava, as multidões estavam do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procurando falar. Versículo 47. Disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. No versículo 47 aqui, uma pausa para desmistificar, e aqui eu respeito a corrente de pensamento católica que acredita na virgindade de Maria após o nascimento de Jesus. Ou seja, Maria era virgem, achou-se conceber, estar grávida por uma operação divina. Isso daí é um fato que é incontestável, é ponto pacífico comum. Qualquer cristão, tanto um cristão evangélico quanto um cristão católico, um cristão ortodoxo, um cristão de qualquer denominação que siga a Bíblia como regra prática de fé, concorda que Maria era virgem quando Jesus nasceu. Mas ela não permanece virgem. A Igreja Católica acredita que sim. Há um dogma da igreja que diz, não, Maria, ela teve Jesus e morreu virgem. Já a igreja cristã evangélica, os cristãos de orientação protestante, evangélicos, não acreditam nesse dogma. Por quê? Entre outros versículos, esse versículo aqui, quando Mateus relata que Maria vai com os outros irmãos de Jesus e quer falar com Jesus. E aí a frase que Jesus responde, dizendo, versículo 48, ele, porém, respondeu ao que lhe falava, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Versículo 49. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. O outro evangelho vai dizer, ele foi com eles porque ele era sujeito. Então, Jesus ele não afrontava a autoridade dos seus pais. E aí fica uma mensagem para mim e para você. Você afronta a autoridade dos seus pais? Que cristão é você? Pense nisso. Deus abençoe a sua vida. E capítulo lido, Mateus, capítulo 12. O Senhor Todo-Poderoso te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Valeu, pessoal.